Romanos, capítulo de número 12, nós vamos aprender hoje algo muito importante. Até aqui, o que nós aprendemos é que os dons espirituais, eles têm um caráter de ajuda, de socorro, de servir aos outros. Até aqui nós entendemos e aprendemos assim. E nós aprendemos que os dons são concedidos por Deus, visando um fim proveitoso. E também até aqui aprendemos que ter os dons espirituais não seria uma condição para determinar se a pessoa é de Deus ou não é de Deus. Determinar se a pessoa é de Deus ou não, nós aprendemos que são os frutos que devem ser observados. Mas esse dom espiritual que nós vamos aprender hoje, ele é fundamental para todas as pessoas que querem ir para o céu. Quem não alcançar este dom espiritual que nós vamos aprender hoje, dificilmente vai conseguir entrar nos céus. E eu vou te explicar por quê. Em Romanos 12, na penúltima linha e última linha do versículo 8, penúltima linha e última linha do versículo 8, está falando qual é o dom espiritual que nós vamos aprender no dia de hoje. Está escrito assim: quem exerce o quê? Misericórdia. Quem exerce misericórdia, quem pratica a misericórdia, deve fazer com quê? Com alegria. Deve fazer com alegria. Primeiro de tudo, o que significa a palavra misericórdia? O dom é esse, dom da misericórdia. O que é misericórdia? No sentido de praticar a misericórdia, exercer a misericórdia. O que seria isso? Hein, gente? Praticar a misericórdia. Exercer o amor. O caminho é esse mesmo, o caminho é esse. Mas eu quero algo mais simples assim, fácil de todo mundo entender. Praticar a misericórdia. Não necessariamente, eu quero algo mais simples, O que é praticar a misericórdia? É exatamente isso. Levar socorro, levar ajuda, estender a mão, cuidar de quem mais precisa. Aí que está o detalhe que nós vamos aprender agora, que o irmão está falando, sem pedir nada em troca. Porque, por exemplo, o político, de vez em quando ele exerce a misericórdia, mas não a misericórdia que agrada a Deus. Lembra que o dom espiritual ele pode ser concedido por Deus ou pelo maligno? Quando é que a misericórdia não provém de Deus? Quando ela espera algo em troca. Porque quando vem de Deus, vem para servir ao próximo. E por isso que está escrito ali, que quando vem de Deus, deve ser exercida com quê? Com alegria. Quando se exerce a misericórdia como dom de Deus, se exerce com alegria. Eu socorro o próximo, eu ajudo, eu estendo a mão, eu faço o que for preciso, sem esperar nada
em troca. Eu faço porque eu aprendi a amar ao próximo como a mim mesmo. Por isso que eu falei, alguém falou agora há pouco, o amor ao próximo. Eu falei, é por aí mesmo, eu queria algo mais simples, socorrer, ajudar. Eu faço com alegria. Nós olhamos para o político, talvez até tenha algum político que faz com alegria. Talvez tenha, eu não vou crucificar todos aqui agora. Sempre tem a sua exceção. Mas a grande maioria faz por interesse. Ele quer algo em troca. O traficante exerce misericórdia lá no morro, se você não sabia. Ele dá botijão de gás para muitas pessoas. Ele dá remédios para muitas pessoas. Que isso, Bispo Paulo? Não sabia disso não. Ele faz tudo isso. Tratamento odontológico para muitas pessoas. Mas ele espera algo em troca. Ele quer a proteção das pessoas para com ele. Quando a polícia chega, as pessoas dizem aonde o traficante mora? As pessoas entregam ele? Não. Ali é a troca deles. Ele ajuda, ele socorre, mas ele recebe algo em troca. A misericórdia, que é o dom vindo de Deus, ela é exercida com alegria. Aí eu estou fazendo isso, por isso que Jesus falou que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que o quê? Que saber. Porque quando eu exerço a misericórdia com alegria, eu nem me lembro aonde foi, com quem foi, por que foi, quanto que foi. Por quê? Porque eu fiz de todo o meu coração. Eu fiz de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu estou ajudando alguém que talvez, aos olhos humanos, não mereça. Quantas vezes a gente fala, não, mas vai ajudar fulano? Fulano não merece. Fulano não fez por onde. Fulano isso, fulano aquilo. Mas a pergunta é, e eu? Mereço a misericórdia de Deus? Eu mereço a ajuda de Deus? Eu mereço o socorro de Deus? Eu mereço que Deus faça algo por mim, mesmo eu sendo tão pecador e tão falho? Eu mereço a salvação de Deus em minha vida? Se eu achar que mereço, se eu entender que é por merecimento, que eu sou bom mesmo, que eu sou o camarada mais correto que existe, tudo bem. Então eu vou seguir a minha linha de pensamento. E aí já não é misericórdia. Se eu acho que eu mereço, então eu entendo que Deus não está fazendo mais do que a obrigação dele para comigo. Esquece a palavra misericórdia. Se eu acho que mereço a salvação, se eu acho que mereço o perdão de Deus, se eu acho que mereço a ajuda de Deus, então eu acho que Deus não está fazendo mais do que a obrigação dele comigo. Então já não é misericórdia. Agora, se eu entendo que não mereço nada de Deus, que Deus tem sido misericordioso comigo, então eu preciso entender que ter misericórdia de alguém, praticar, exercer a misericórdia, é fazer pelo outro, ainda que eu ache ou que eu pense que o outro não mereça. Não mereça. E Jesus deixou isso muito claro para mim e para você. Eu disse que seria uma condição para ir para o céu, não falei? Está lá em Mateus, capítulo 5. Vê para mim se é no versículo 7 ou no versículo 8, eu não lembro bem. Por favor, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Capítulo 5, versículo 7, está aqui, ó.
Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 7. Olha o que Jesus ensinou aqui. Bem-aventurados, bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer agraciado. Bem-aventurados quem? Os misericordiosos. A pessoa que pratica, que exerce a misericórdia com alegria. Esses são agraciados, são felizes, são bem-aventurados. Por quê? O que está escrito ali? Por quê? Porque alcançarão a misericórdia. Então existe uma condição para mim alcançar a misericórdia de quem? De Deus e dos homens também. Existe uma condição. Qual é a condição? Eu ser misericordioso. Bispo Paulo, mas que negócio é esse? Vou falar de uma forma bem simples. Se o dom da misericórdia, vindo de Deus, não estiver em mim, e eu não praticá-lo, não exercê-lo com alegria, eu não vou alcançar a misericórdia de Deus. E se eu não alcançar a misericórdia de Deus, como que eu vou entrar no céu? Só se eu for muito bom, como eu disse. Se eu não cometer nenhum pecado, se eu não cometer nenhuma falha, se eu não precisar do perdão de Deus para nada, aí eu entro. Qual a probabilidade então de eu entrar no céu sem a misericórdia de Deus? Na minha opinião, é nenhuma. Só existe um jeito de entrar no céu. Se Deus tiver muita misericórdia de mim. Mas para Ele ter muita misericórdia de mim, eu, aqui nesse mundo, eu vou ter que ter o quê? Muita misericórdia dos outros. Não responda para mim. Não responda para mim. Só responda para você mesmo, dentro de você. Você tem sido uma pessoa misericordiosa? Responda só dentro de você. Ser misericordioso em todos os aspectos. Perdoando quem te ofendeu. Estendendo a mão para quem não merece. Ajudando o próximo. Amando o outro como você ama a você mesmo. Você tem tido misericórdia para com os outros? Porque a condição para ter a misericórdia de Deus será essa. É forte demais isso aqui. Por isso que é maravilhoso estarmos aqui aprendendo a Bíblia de forma detalhada. Não pegando um texto e lendo um texto. É bom também, mas quando você pega o contexto, você consegue uma profundidade extraordinária. Venha comigo agora em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Lucas 10, 25. Então a pessoa que recebe o dom da misericórdia, ela se torna uma pessoa feliz, atenciosa, bondosa. Ela tem prazer em dedicar a sua vida ao próximo. Ela tem essa alegria de fazer isso, porque ela olha para o próximo e ela se enxerga. Quando ela olha para o próximo, é como se ela estivesse olhando num espelho. Ela olha para o próximo e eu vou fazer isso por ele, mas na verdade eu estou fazendo isso por mim mesmo. Por mim mesmo.
ela passa a ter todo esse cuidado. Ela passa a dedicar a vida dela, o tempo dela. Ela dedica. Olha o exemplo que nós temos aqui do bom samaritano. Todo mundo conhece essa mensagem, né? Mas é maravilhosa. Aqui está um exemplo tremendo do que significa exercer o dom da misericórdia. Vamos ler aqui. Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus o quê, pessoal? À prova, e disse-lhe: mestre, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O homem lá, o intérprete da lei, lei com letra maiúscula aí, não estava significando a lei do país, mas a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Ele é o intérprete da Bíblia, da palavra de Deus. Ele chega para Jesus querendo colocar Jesus à prova e disse assim: ô mestre, o que eu tenho que fazer para ir para onde? Para ir para onde? Para o céu. Veja que ele não estava preocupado com as coisas terrenas naquele momento. Ele focou a ida para onde? Para o céu. A ida para o céu. Então, versículo 26. Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? O que está escrito na palavra de Deus? Como interpretas? Jesus falou: o que está escrito na palavra de Deus? Qual é a condição para ir para o céu? O que está escrito lá e como que você interpreta isso? Como que você entende isso? Versículo 27, a isto ele respondeu. Aí o homem respondeu para Jesus o que está escrito na palavra de Deus. Qual é a condição para ir para onde? Para o céu. E como que ele entendia? Ele disse para Jesus: está escrito assim, mestre: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele respondeu para Jesus: olha, a palavra de Deus, a lei, está dizendo que a condição para ir para o céu é essa: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. E amar ao próximo como a ti mesmo. Você olhar para o próximo como se estivesse olhando no espelho. Amar a ele como você ama a você mesmo. E aí Jesus, no versículo 28, disse assim para o rapaz: respondeste corretamente, faze isto e o quê? E viverás. Jesus olhou para ele e falou: correto, é isso mesmo, é isso que está na palavra de Deus, faça isso e você vai para onde? Você vai para o céu, pronto. Você não queria saber? Você já sabe, é só você praticar. Aí vem a pergunta do rapaz, versículo 29. Rapaz, eu gosto demais desse versículo 29, porque eu tenho pavor dessa palavrinha aqui. Versículo 29. Ele, porém, querendo o quê? Querendo o quê? Deixa eu dar não é um conselho, deixa eu ensinar um negócio para você. Toda vez que você erra, não queira se justificar, não. Não queira. Você está indo contra a palavra de Deus. Você vai tomar uma tacada na testa.
Você errou. Não procura motivos para dizer por que você errou. Reconheça que você errou. Sempre que você quer se justificar, a coisa vai ficar pior para você. Porque o erro não se justifica. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que com Deus é sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o que passou do sim e o que passou do não provém de quem? Sabe não? O que passou do sim e o que passou do não provém de quem? Do maligno. Então toda vez, olha lá, Mateus 5,37. Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem de quem? Vem de quem? Vem do maligno. E você já percebeu que na justificação, na justificativa, eu não falo nem sim e nem não. Eu falo mas, porém, porque, se. Então veja que já passou do sim e passou do quê? Do não. Então se passou do sim e passou do não, a Bíblia, não sou eu, estou lendo a Bíblia com você, estou mostrando, você pode abrir, pode marcar aí, pode estudar em casa. A Bíblia está dizendo, passou do sim, passou do não, vem de quem? Do maligno. Vem do maligno. Então esse negócio de justificar, querendo arrumar o erro, não existe. Errou, eu errei. A única coisa que você pode fazer é pedir perdão se você realmente estiver arrependido, porque se não tiver também não peça. Porque você vai estar causando um problema maior ainda para você, porque você vai fazer de novo aquilo e a coisa vai ficar pior. Então, a única saída é, se realmente está arrependido, pedir o perdão e se tornar uma pessoa diferente. Não tem porquê, por isso. Não. Aí o rapaz foi se justificar. Por que ele foi se justificar ali para Jesus? Por quê? Porque ele percebeu que ele estava tentando colocar Jesus à prova numa coisa que nem ele mesmo fazia. E olha que Jesus não disse nada para ele. Jesus perguntou assim, vem cá, o que a lei diz a respeito de ir para o céu? Qual é a condição? Ó, a lei diz, Jesus, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus olhou para ele e falou, corretamente, faça isso, e você vai para o céu, e viverás. Na hora ele identificou que tinha uma parte que ele não fazia. E aí, no versículo 29 diz assim, Lucas 10, 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. O que ele perguntou a Jesus? Quem é o meu próximo? Porque ele fazia distinção, né? Este é o meu próximo. Aquele outro da porta lá não é meu próximo, não. Esse obreiro aqui é meu próximo. Aquele outro obreiro, não, aquele outro não é meu próximo, não. Ó, essa pessoa aqui é minha próxima. Aquela outra ali não é minha próxima, não. Ele fazia acepção de pessoas. Então ele pergunta para Jesus preocupado, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Com quem eu tenho que ter? Com quem eu tenho que ter? Misericórdia. Jesus prosseguiu dizendo, versículo 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó
e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, jogado lá no canto. Casualmente, descia o que, pessoal? O que descia por aquele caminho? Um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo o homem que foi roubado, espancado, ferido e deixado lá semi-morto, quando o sacerdote o viu, o que está escrito aí? O que o sacerdote fez quando viu ele? Passou de largo. O que significa de passou de largo? Passou longe. Não teve o quê? Misericórdia. Ele não quis dedicar o seu tempo ao próximo, àquela pessoa. Ele não quis dedicar o seu bem material àquele próximo. Ele não quis dedicar nada àquele próximo. Ele não quis exercer a misericórdia com alegria àquele próximo. Não. Ele era o sacerdote. Olha. Ele queria a misericórdia de Deus, como o irmão diz, pregava a misericórdia, mas quando ele passou e viu o rapaz ali, ele não quis exercer o quê? A misericórdia. Passou de largo, passou longe. E aí Jesus continuou. Semelhantemente, um levita. O que era um levita? O levita não era só o músico da igreja, não. O levita era a pessoa que exercia qualquer função na igreja. Era o povo da tribo de Levi. Então o cantor da igreja era levita? Era. O obreiro da igreja era levita? Era. A pessoa que fazia a limpeza da igreja era levita? Era. Então o levita era alguém que não tinha nenhuma outra ocupação a não ser cuidar das coisas de quem? De Deus. A não ser cuidar das coisas de quem? De Deus. E qual é se eu posso dizer assim, entre aspas, qual é a coisa de Deus mais importante nesse mundo? Fala aí, professora, por favor. O ser humano. Eu falei coisa entre aspas aqui para vocês entenderem. A coisa mais importante de Deus no universo é o ser humano. Então, quando aquele levita passou por ali, olhou para aquele ser humano ferido, roubado, caído, semi-morto, gemendo, sofrendo, humilhado, era hora de exercer o quê? A misericórdia. Mas o que será que ele fez? Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, quando viu o rapaz, também passou como? Passou longe, de largo. Versículo de número 33. Certo samaritano, Jesus continua contando a história lá para o intérprete da lei. Certo samaritano. Por que Jesus falou do samaritano? Porque o judeu odiava o samaritano. Qualquer pessoa da Samária, o judeu odiava. Dizia que eles eram impuros, pessoas que não eram dignas de receber a bênção de quem? De Deus. Pessoas que não eram dignas da misericórdia de Deus. Aí Jesus falou assim para o intérprete da lei. Certo samaritano, que seguia o seu caminho,
Passou-lhe o que, pessoal? Passou-lhe o quê? O sacerdote, o levita, passou o quê? Longe. O samaritano, quando observou que tinha alguém caído, passou o quê? Perto. E vendo, quando o samaritano viu aquele homem naquela situação, o que o samaritano fez? Compadeceu-se dele. E chegando-se, ou seja, se aproximou, pensou-lhe os ferimentos. Pensou-lhe quer dizer tratou, cuidou dos ferimentos daquele homem, aplicando-lhes óleo e vinho. Era uma técnica da época. Hoje em dia se coloca o que? Água oxigenada, não sei, para limpar o ferimento, coloca um remédio. Aquela época se usava óleo e vinho. Então passou ali óleo e vinho, e colocando-o, pegou o rapaz, colocou sobre o seu próprio animal. Olha só, o samaritano cuidou dos ferimentos. Então, primeira coisa que ele dedicou ali ao rapaz foi o quê? Seu tempo. Depois ele começou a dedicar ao rapaz os seus próprios bens materiais. Ele pegou o seu óleo, o seu vinho, tratou os ferimentos. Pegou aquele rapaz, colocou em cima do seu próprio animal. Então quer dizer que se ele colocou o ferido no animal dele, quer dizer que ele ia caminhar agora como? A pé, para o ferido estar em cima do animal, e levou-o para uma hospedaria, para um hotel próximo, e fez o quê? E tratou dele. E tratou dele. Ele não perguntou se o rapaz era judeu, não perguntou o que tinha acontecido, porque exercer a misericórdia com alegria, lembra o que eu falei? Não importa quando, não importa onde, não importa quanto, não importa o que, não importa nada. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa nem de saber. Mas eu quero que você entenda que isso aqui é numa visão global. Não enxergue apenas como uma pessoa ferida fisicamente. Eu disse, exercer a misericórdia é perdoar, é estender a mão, é ajudar, é cuidar, é olhar para o próximo como se você estivesse se olhando num espelho. É amar ao próximo como você ama você mesmo. Então quero que você tenha uma visão global. Então ele não perguntou nada. Continuando. No dia seguinte, versículo 35, no dia seguinte, tirou 2 denários. O que era um denário? Um denário era o valor por um dia de trabalho. Então ele pegou 2 dias de trabalho dele, e fez o quê? E o entregou ao hospedeiro, o dono do hotel, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Ele virou para o dono: ó, cuida desse rapaz aqui, estou te pagando já por 2 dias de trabalho, e se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu vou te pagar. Não precisa cobrar dele não. Quem vai te pagar? Sou eu. Lembra que tudo isso, Jesus estava contando uma história para o intérprete da lei que queria ir para onde? Para o céu, lembra? Explicando para ele qual era a condição. E aí no versículo 36, Jesus olha para o intérprete da lei e diz assim: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus olhou para o intérprete da lei e falou: qual desses 3 aí da história te parece ter sido o próximo? Porque você quer saber quem é o seu próximo. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? Qual?
versículo de número 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que o intérprete da lei respondeu? Lê para mim em voz alta, por favor. Não, lê de novo. O que mesmo? Quem? Fala mais alto. Ele respondeu para Jesus: olha, quem foi o próximo daquele homem que estava ferido, semi-morto? Foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus. O que Jesus disse para aquele homem que queria ir para o céu? Você quer ir para o céu? Quer entrar lá no reino de Deus? Quer mesmo? Então, vai e procede tu de igual modo. Jesus olhou para ele e falou: você quer ir para o céu? Quer mesmo? É isso que você deseja? Então seja misericordioso com o seu próximo, como aquele homem samaritano foi misericordioso com o que estava ferido. Essa é a condição. Agarre essa condição, viva essa condição e você vai para o céu. Caso contrário, você tem que ser perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, porque aí Deus vai ter obrigação com você. Deus vai ter obrigação com você. Qual é o caminho mais fácil? Qual que você acha? Ser perfeito ou alcançar a misericórdia de Deus? Você que escolhe, você que decide. Então o dom da misericórdia é um dom espiritual que todos aqueles que querem ir para o céu precisam ter. E se você olha para si mesmo e diz: está faltando isso em mim, Bispo Paulo, a partir de hoje, busque em Deus isso. Nas suas orações, diga: Senhor, eu preciso, em nome de Jesus. Meu Deus, quebra o meu coração duro. Senhor, meu Deus do céu, por favor, derrama sobre mim esse dom de misericórdia, porque eu preciso da tua misericórdia. Agora você entende por que na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, na segunda partezinha, ele disse assim, ó, quando orais assim. Aí na segunda parte ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, não sabe não? Não, fala alto. Fala alto. Ó, perdoai, futuro, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, presente, perdoamos aqui está devedores, né, dívidas, devedores, aí vem versão de Bíblia, perdoamos a quem nos tem ofendido, está lá em Mateus 6,12. Então olha só, Senhor, tenha misericórdia de mim, assim como eu tenho misericórdia do meu próximo. Em outras palavras, que seja na mesma proporção. Se eu não tenho misericórdia de ninguém, então também não tenha misericórdia nenhuma da minha vida. Aí, meu amigo, só lhe resta o caminho da perfeição. E eu vou lhe dizer uma coisa, hein? Esse daí é difícil. O caminho da perfeição é difícil. Não vou dizer que é impossível, porque talvez tenha alguém que consiga, né? Mas é difícil. Eu prefiro ir pelo caminho da misericórdia. E te oriento também a ir por esse caminho. Pergunta para a pessoa do lado aí, você vai por qual caminho? Pergunta aí, é sério. Eu prefiro ir pelo caminho da misericórdia. Quem entendeu a palavra do Senhor,
Entendeu que sem esse dom espiritual é praticamente impossível entrar no céu? Então, meu amigo, busque ele com a sua alma a partir de hoje e exerça. Exerça com o que mesmo que está escrito ali? Com alegria, com prazer, com satisfação. Não é, vou perdoar aqui porque senão vou para o inferno, né? Não. Não é? Como é que é? É o mesmo que nada. Vou fazer aqui porque senão já viu, né? Se eu não ajudar esse ferido aqui, eu vou me prejudicar. Então, ó, presta atenção, rapaz. Você não merece não, hein? Ó, você não merece não, hein? Eu não estou nem fazendo por você, eu estou fazendo por mim. Entendeu? Não. Estou fazendo por obrigação. E que fique claro que é só dessa vez. Se tiver uma próxima, esquece, vai morrer, que eu já fiz minha parte. O dom da misericórdia tem que ser exercido com alegria. O próprio Deus já disse ali, tem que ser com alegria. Quem faz com alegria não dá nem fé do que fez. O quê? Eu fiz o quê? Aonde? Por quê? Quando? Nem sei. Ih, rapaz, nem vi. Quem entendeu a palavra?